Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um amigo já de muitos anos que eu tenho aqui. Olha só, depois de 11 anos de Vida Inteligente, é a primeira vez que ele traz aqui, que eu trago aqui. É o Dr. Ricardo de Bernardi, médico homeopata, conheço há quase um quarto de século, é um médico, um cientista, mas também é espírita. Ele milita, vai falar sobre isso, qual é a atuação dele no meio espírita. E eu o convidei hoje, em função, aproveitando essa grande tragédia que nós tivemos aí do avião da Chapecoense, da Lamia, que comoveu o mundo todo, e eu achei por bem, era a pessoa que me veio à cabeça, à mente, de chamá-lo aqui para a gente falar sobre resgates coletivos. Vamos falar sobre resgates coletivos. Para quem é espírita, sabe o que é resgate coletivo, convive com isso, tem a sua explicação, está aqui o Dr. Ricardo para falar sobre isso, mas para quem não sabe se isso existe, se não existe, se é verdade, se não é. Então isso tudo nós vamos discutir hoje, vamos dar elementos para vocês colocarem no seu discernimento. Se tiver outro interesse, vai buscar mais conhecimento, vai buscar satisfazer sua curiosidade. Simplesmente, se não acreditar em nada, perfeito, assistir um programa, teve algum tipo de informação, perfeito. Mas o mais importante disso é a gente trocar essa ideia e passar uma visão. A gente tem que ter a mente aberta, uma mente holística, para que a gente possa ao menos ter elementos para poder discernir. Já pensou se a gente soubesse tudo? Não teria nem sentido estar eu e ele, o Dr. Ricardo e vocês vivendo aqui para quê? Já sabemos tudo, não temos mais o que fazer aqui. Aqui certamente nós não ficaríamos mais. Se nós estamos aqui é porque a gente tem um sentido. E é esse sentido que eu, você, todo mundo busca saber. E hoje, mais um pedacinho desse grande quebra-cabeça. Está aqui o Dr. Ricardo. Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo bem, amigo. Prazer em revê-lo. Quantos anos, né? Isso, nesse simpático, produtivo, útil, extremamente útil programa. É um programa extremamente sério e ao mesmo tempo ele é agradável. Né? Então nós sentimos-nos à vontade e estamos aí para conversar. Doutor Ricardo, isso, um prazer recebê-lo mesmo. Vamos falar um pouquinho a sua atuação como médico, né, que eu conheço há muitos e muitos anos, quase um quarto de século, como eu disse. Um médico e que abertamente se declara, porque geralmente quem tem as crenças, muitas pessoas guardam para si, né? Porque nós vivemos num mundo onde a gente vê os conflitos do mundo são em função das crenças de cada um, porque ninguém respeita a crença do outro, né? Sim. Meu Deus é melhor que o seu, a minha religião é mais verdadeira que a sua, e isso gera esses conflitos. E dentro do meio acadêmico, digamos assim, a gente vê que existem ainda pessoas que têm restrição sobre a crença de cada um. Não, só falamos de ciência, só trabalhamos com ciência, só curamos através da ciência. Então, doutor Ricardo, me diz, como é que começou a sua militância dentro da ciência, usando a sua crença, digamos assim, a sua doutrina? Eu posso até colocar o seguinte. Hoje, eu diria o seguinte, que eu não acredito, eu conheço, desculpem a ousadia, mas há pessoas que acreditam na vida espiritual, creem. Eu não acredito nem eu creio, eu tenho conhecimento, a gente intercambia, estuda, pesquisa exaustivamente, há mais de 50 anos isso. Então hoje para mim é um conhecimento extremamente sólido, pautado em pesquisas de universidades, etc. Como começou a sua pergunta? Isso. Eu resumiria um fato extremamente significativo na minha vida, que aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos de idade. Eu estava no Colégio Salesiano de Itajaí, excelente colégio, e o professor de religião, era um clérigo, ele foi ao quadro negro, naquela época era quadro negro, a lousa. A lousa, e escreveu a seguinte frase que me deixou impactado: amai os inimigos. E colocou referências, Jesus, capítulo, versículo do Evangelho e tal. Eu achei aquilo muito estranho. Eu levantei o dedo e perguntei: professor, por gentileza, pode me explicar por quê? Você não tem que explicar, está escrito na Bíblia e tal, Jesus disse e tal. Não, isso o senhor escreveu, já anotei no meu caderno. Eu quero entender como é possível isso e por quê.
Elio de Bernardi, sempre com suas perguntinhas inconvenientes, mas... Bem assim, né? Exatamente. Eu insisti, e ele disse, olha, é simplesmente o que está escrito e pronto. Aí eu fiquei de pé ainda e disse, professor, posso me detalhar a pergunta? Talvez eu não tenha me explicado bem. Vou exemplificar. Entra um bandido aqui no colégio, mata todo mundo, sanguenta, tortura, sobra o senhor, e daqui a um tempo o senhor vai amá-lo. Isso é impossível. Aí todo mundo na sala riu, e ele ficou corado, era um clérigo, ficou vermelho bravo, assim. Eu também estudei em colégio de padre, eu sei como é que é. Né? E ele disse o seguinte, olha, a sua resposta é o seguinte, você vai copiar o catecismo, todo, letra por letra, até o final de 31 de dezembro. A represada. E toda semana você vai trazer o que copiou. Até aprendi umas coisas interessantes para comparação futura. Quando estava em casa, copiando meu castigo, meu pai, seu Aldo de Bernardi, ele chegou e disse assim, ele era muito severo, o que você aprontou no colégio para estar de castigo? Contei. Aí ele disfarçou um sorriso e disse o seguinte, você quer saber como é que a filosofia espírita explica amar os inimigos? Eu pensei uma coisa e falei outra. Eu pensei, essa história de amar o inimigo já me deu problema que chegue. Mas com medo do segundo castigo, tá bom pai, estou interessado em saber. Posso copiar o castigo? Copie. Estava copiando e ele me disse algo que eu nunca esqueci. Faz muitos anos. E aí começou meu estudo. Ele disse, meu filho, duas pessoas que são inimigas, energeticamente estão ligadas, imantadas eletromagneticamente por campos de forças mentais. Eu disse, bem, mas e daí? Ele disse, calma. Daí o seguinte, um parte para a dimensão extrafísica, para o mundo espiritual, outro parte mais tarde. Estão em locais diferentes pelo seu nível de conhecimento, de sensibilidade, de amor, etc. Estão em níveis diferentes. Porém, há uma mágoa, uma dor, um sofrimento que as une, mesmo à distância, em planos diferentes. Eu disse, pai, mas o que tem a ver com amar os inimigos? E calma, meu filho. Ele disse o seguinte, olha, passa-se um tempo, não há como resolver essa dificuldade seríssima, tal a dor que ficou ou o ódio que ficou. Então o que sucede é o seguinte, renascem, reencarnam, um depois o outro, e a sabedoria cósmica universal oportuniza que nasçam no mesmo lar. Exemplo, um vem, casa e recebe como filho. E a mãe amamenta, o pai se preocupa, está com dodói, leva no pediatra, mas meu Deus, que lindo é a cara do papai, etc. Então estabelece-se um novo vínculo aí, graças ao Instituto da Reencarnação, entre aspas, a anestesia do passado, que oportuniza esquecer os males, os sofrimentos, as dificuldades, e não só o esquecimento, mas a própria sabedoria da lei cósmica, através da reencarnação, oportuniza que se ame o inimigo graças ao véu do esquecimento. Aí diz ele, meu filho, você entendeu como é possível amar os inimigos graças à reencarnação? Porque o mesmo que disse amar os inimigos, disse a nascer de novo. Citou capítulo, versículo tal, João 3, 10 a 17, etc. E assim por diante. Então, aí eu comecei a me interessar, disse, meu Deus, isso tem lógica, faz sentido. E você ele influenciava você como filho da doutrina dele, digamos assim? Boa pergunta. Primeiramente o seguinte, ele disse o seguinte, olha, você... pai, eu quero liberação da aula de religião. Guri, né? Ele, não senhor, você vai conhecer para fazer as suas comparações. Faz parte da cultura, ele disse. Faz parte da cultura. E eu realmente participei de debates no colégio, ganhei medalhas e tudo mais, entende? Sim. Debates de religião, né? Então fiz o curso todos os anos de religião ali e faz parte da cultura, né? Então ele me oportunizou conhecer, né? Meu pai tinha uma biblioteca vastíssima, 600 e poucos livros. Nossa, isso. Então ali tinha livro de esoterismo, de teosofia, de Abdul Rushim, enfim, de tudo, né? Então me oportunizou, né? Isso. Então a gente vai fazendo as comparações e vai chegando às conclusões. Então ele me oportunizou isso. Quando eu era um pouquinho mais velho, ele disse, olha, eu vou te levar no estudo da juventude espírita. Pai, eu não quero, isso vai ser chato, desagradável, vai ter um montão de carola lá, não vou querer. Não, você vai tirar as suas conclusões, mas você vai.
Aí ele me levou no dia, primeira leva, né? Eu até achei interessante, uma menina bonita na ocasião, tá? Fiquei jovem, lá, jovem, né? E comecei a estudar, né? Então, na realidade, é o seguinte, ele me oportunizou, no momento preciso ele me deu uma condução, mas sempre me deu total liberdade, né? Você me disse no começo da nossa conversa que você não acreditava, né? Você vivenciou, você falou isso. Isso. Como é que é essa questão? Quando é que começou essa vivenciação? Porque realmente a gente a gente precisa ver para crer. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que perdeu a esperança. Sim. Tem muita gente que, puxa, eu não tenho prova nenhuma, absolutamente, de que existe o lado de lá. Outro acredita piamente. Então, o crer, como o doutor colocou muito bem no começo da conversa, o crer, ele não tem fundamentação, o crer, né? Eu acredito, é uma coisa que não é tátil. Eu acredito em algo que eu acredito, que está algo, mas eu não posso provar aquilo lá, não é uma ciência. Como é que aconteceu a sua... Até aí o seu pai lhe deu oportunidade, muito bacana, o pai adulto, assim, o meu também foi assim, ele nunca me impôs nada. Certo. Ele deixou o meu livre-arbítrio de fazer, me ajudou, me levou em certos lugares. Certo. Como é que começou a se desenvolver? O senhor falou que tem as suas experiências, né? Como é que foi a sua primeira experiência contundente? Claro que eu vou acreditar no que meu pai está falando, meu pai é meu instrutor. Sim. Né? Meu pai é meu instrutor, por enquanto eu tenho que seguir até eu ter os meus próprios pés, eu ter o meu próprio aprendizado. Quando é que o doutor Ricardo começou a perceber ou então ter a convicção do pai naquilo que o pai orientava e queria mostrar para ele? Olha, isso foi um processo gradativo, né? Claro. Porque aos 14 anos, então... Isso tem a ver com mediunidade? Desculpe. Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Kardec não era médium, por exemplo, né? Ok. Então, não estou querendo me comparar, mas é só um exemplo. Então, o seguinte, eu não sou médium, eu nunca vi um espírito, não escuto, não vejo, não psicografo, nada disso. Mas eu estudo profundamente o assunto. Sim. E a gente analisa sempre por exemplo, eu coordeno um grupo no Instituto de Cultura Espírita, aliás, o site icefalvivo.com.br. ICEF ao vivo está aí no seu monitor, icefalvivo.com.br. Isso, Então lá tem reuniões gravadas de estudos, debates. Então a gente procura sempre analisar e comparar. Eu dirijo atualmente lá, entre outras atividades, faço palestras em vários países, etc. Mas eu dirijo lá um grupo de médiuns. Então, onde os médiuns se desdobram, saem fora do corpo, e vão a determinados locais a pedido, não por curiosidade, a pedido de pessoas para serem ajudadas. Então, por exemplo, dá um nome e endereço, eu conduzo os médiuns, por concentração, a saírem fora do corpo, se desdobrarem, irem naquele local e fazer um estudo, trazer as informações para auxílio. Esse desdobramento, como é que é para a gente explicar para quem não é espírita e quem não conhece? O que é? É um desdobramento? A minha consciência vai, o meu corpo vai? Como é que é isso? A consciência vai. Então, o seguinte, há pessoas, por exemplo, que sonham que estão voando. Esse sonhar que está voando, muitas vezes é um desdobramento astral. É o mesmo que viagem astral, projeção astral. Tem a projeciologia que estuda, a conscienciologia. O que é isso, né? Exato. Então é a pessoa estar com o corpo dormindo, acordado ou em relaxamento, facilita estar dormindo ou estar em relaxamento, em concentração, e a sua consciência, a alma, o espírito, né? A sua consciência se desdobra para outro local. E isso a gente confirma, no caso do grupo mediúnico, porque alguém pede um auxílio, dá um endereço. Então, por exemplo, atendemos pessoas da Austrália, de Portugal. Qualquer que seja o lugar. Qualquer local. Então, por exemplo, dá um nome e endereço. Então, João de Deus, Rua Nossa Senhora de Virgens, etc, tal cidade, Leiria, Portugal. O pessoal ali nem foi a Leiria, entende? Por exemplo. Então, a gente dá esse nome, concentram-se, pensem nesse endereço, se concentram. Aí um deles começa, doutor, eu estou imaginando, mas acho que é da minha cabeça, entre aspas,
porque eu estou na frente de uma casinha, tem um portão verde e tal. Aí o outro, exato, na minha imaginação estou vendo esse portão verde, do lado dessa casinha tem uma outra assim, meia água, etc, etc, etc. Eu também estou vendo. Então, então nós estamos lá mesmo. Então são um grupo de 12 pessoas, um vai confirmando a informação do outro. Mas eles têm o que a gente chama de mediunidade? Eles têm algum dom a mais do que as pessoas comuns, digamos assim? Esse seu grupo, para eles fazerem esse desdobramento consciencial, basta ele querer se concentrar em ir, ou ele tem que ter algum dom para fazer isso? Como é que é? Pergunta interessantíssima. Aliás, todas são, né? Tem que ser. Mas é o seguinte, primeiramente isso depende de 2 fatores. Uma predisposição estrutural, orgânica, que tem relação com a glândula pineal, com o número de cristais de apatita na glândula pineal, uma série de fatores orgânicos. Orgânicos, isso que é importante. Não é? Orgânico é importante. Orgânico exatamente. Física. Isso, há uma predisposição orgânica específica. O doutor Sérgio Felipe, na USP São Paulo, tem 750 e poucos ressonância magnética, onde estuda essas predisposições anatômicas e fisiológicas. Bem, então há uma predisposição física. Segundo, é um treinamento. Tem pessoas, a semana passada, jantando com um colega médico, lá em Mariscal, perto de Porto Belo, ele dizia assim, olha, eu não acredito nisso, ele dizia, né? Sim. Mas eu sonho que estou num lugar e viajo, encontro pessoas, etc. Na realidade, ele está tendo desdobramentos, claro. Só que ele não tem sonho. Ele acha que é simplesmente sonho. Então, se tiver um treinamento, um direcionamento, uma organização, ele consegue desenvolver essa predisposição que ele já tem. Então isso pode se treinar? Sim, tem cursos para isso. Existem cursos para isso. Nós temos lá, todos são cursos gratuitos, inteiramente gratuitos. E não precisa de pré-requisito. Qualquer pessoa pode chegar lá. Eu quero, o querer é importante, né? Naturalmente não vai entrar nesse curso direto. Tem um curso preparatório, conhecimentos básicos, senão a pessoa vai ficar perdida. Exatamente, tem que ir por partes. Todos eles são totalmente gratuitos, né? Então existe um curso básico de orientação, conhecimentos básicos, saber que existe reencarnação, que existe alma, que existe espírito, que se desdobra. Tem todo um curso inicial, depois então faz os próximos, né? Então não é que vai entrar diretamente nisso, mesmo que fica confuso, né? E aí como é que continua o desenvolvimento? Aí o doutor começou a crescer e aí se entusiasmou com a doutrina, digamos assim, com a sua crença, com a sua linha de conduta, né? Porque é uma linha de conduta, digamos assim. Aí entrou a formação acadêmica, se formou médico. Sim. Durante a sua formação acadêmica, a religião, a doutrina foi deixada de lado, o senhor se dedicou Não. Como é que caminhou isso junto para depois culminar o senhor já exercitando a medicina, no exercício da medicina, concomitante com a doutrina em si, ou fazendo uso dela, digamos assim, como a gente não aceita uma fé cega, crer por crer, mas a gente segue o que na França o Kardec dizia, que a fé tem que ser raciocinada, embasada em fatos e análises. Isso. A gente sempre vai juntando os 2 aspectos e vai solidificando. Então é algo extremamente simples. Por exemplo, estávamos 3, 4 estudantes de medicina ao lado de uma criança com um câncer, com dores terríveis, tomando morfina, etc. E os pais ali desesperados, chorando. Aí um colega depois vira-se para mim, depois da aula, e diz o seguinte, por isso que eu não acredito em Deus, não acredito em nada, porque isso é totalmente absurdo, injusto, a criança não fez nada para ninguém, os pais são boas pessoas. Um raciocínio lógico. Um raciocínio lógico. A gente sabe o seguinte, que isso não é castigo nem é punição, mas é uma continuidade automática de vidas anteriores. Então ali às vezes estão suicidas, que estão sendo castigados, não, isso não existe. Existe autolesão, entende? No seu corpo energético. E essas lesões no corpo energético criam campos de vibração que interferem na DNA, na genética e tudo mais. Então tudo é uma continuidade. Então isso primeiro é uma informação. Depois dessa informação a gente vai, será que é assim mesmo? Vai analisar, vai pesquisar, vai comparar, vai dialogar com os amigos espirituais. E a orientação que a gente tem é o seguinte, não acredita no que os espíritos dizem. Eles dizem isso. Isso é verdade. Eles dizem isso, olha, gente, isso é a nossa informação. Comparem, estudem e analise. Porque espírito tem faça isso, é espírito ignorante. Espírito que quer mandar é espírito ignorante.
Porque quem são espíritos? São pessoas. Então, pessoas inteligentes, não inteligentes, cultas, não cultas, religiosas, não religiosas, dogmáticas, fanáticas, entende? Ou com religião, sem religião. Aí chegam no mundo espiritual e se comunicam, falou só porque é um espírito. O espírito é uma pessoa. Então, nós temos que analisar, dialogar, confrontar, discutir. São pessoas como nós. E como se filtra isso, doutor? Numa reunião assim, como fazer com que, vamos dizer, recebamos uma informação fidedigna? Primeiramente, há que se montar uma estrutura de pessoas sérias, que não vão só por curiosidade, porque aí já desarmoniza, né? Claro. A curiosidade é necessária, é científica e tal, mas tem curiosidade? Vamos estudar, conhecer o básico, depois então de estar estruturado, definido, com conhecimento razoável, entrar para esses grupos mediúnicos, entende? Sim. Embora existam locais que façam diferente, né? Lógico. Claro, cada um com a sua maneira de ser. Isso. Essa é a nossa, essa é a maneira do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Vai passo a passo, ninguém tem obrigação de nada, ninguém fica comandado por ninguém, espírito nenhum manda ninguém. As pessoas chegam lá e dizem, eu não quero ter um compromisso. Não tenha, simplesmente. Mas, evidentemente, não vai entrar num grupo de sessão mediúnica se não tem a seriedade. Claro, né? Porque o necessitado sempre está lá, né? Eu me lembro que uma vez um engenheiro amigo, ele frequentava algum tempo, estudando, etc. Depois de um tempo, ele disse, quero ter uma conversa particular com o Dr. Ricardo. Muito bem. Uma salinha assim, olha, eu frequento aqui há tanto tempo e tal, eu quero saber, como é que se diz... Como é que eu me considero espírita? Problema seu, quando passar o censo, marco X no quadradinho. Aí, mas eu não tenho iniciação? Não tenho batismo? Não tenho uma cerimônia? Não tenho um compromisso? Não assino? Não tem nada. É uma coisa íntima, de foro íntimo. Claro. Entende? Sim. Então, estruturas que forçam as pessoas, distância delas. Entende? Isso aí são tudo dicas, né? Me diz uma coisa, é interessante, já vamos entrar no tema, isso aqui tudo é um preâmbulo, claro, para a gente entrar nessa questão. Aí me diga, o senhor utiliza, depois que se formou, com todos os seus colegas ali, cada um com a sua visão sobre a doença em si, né? Sim. Depois de formado, na sua prática, onde a sua doutrina, vamos chamar, porque é chamada de doutrina espírita, não uma religião espírita, né? Exato. Doutrina, onde a doutrina entra no seu trabalho ou entrou? E ela continua? Ela faz parte do seu dia a dia? Ela faz parte da nossa maneira de raciocinar, né? Na anamnese, você utiliza alguma coisa? Olha, ostensivamente não. Claro. Ostensivamente não. É claro que para mim... eu entendo que não existem doenças, Sim. Existem doentes. Isso. Cada uma pessoa é uma individualidade. Sim. Então, nós não estamos tratando um fígado nem um pulmão, estamos tratando uma pessoa que pensa, que sente, que ama, que tem medo, que tem desconfiança. Macroscopicamente, isso é muito bom. Então a gente entende que nós estamos tratando um espírito encarnado, uma pessoa que está nessa vida, transitando aqui, que está vivendo uma consequência de vidas anteriores e que ela está intercambiando energias a todo momento, onde ela vai, no bar, no cinema, no teatro, no campo de futebol, vendo televisão, assistindo internet. Qualquer ser humano, ele tem um campo eletromagnético, Sim. Uma aura, uma psicosfera, que intercambia energia em qualquer ambiente. Então, para mim, importa como é que ele vive com a companheira, como é que ele vive com os filhos, como é que ele é aceito, como é que ele reage. Tudo isso repercute no físico. Então, nós entendemos que nós não somos um corpo, nós somos um espírito e estamos nesse organismo, que reflete meu psiquismo. E tudo ao meu redor tem influências. Só que a gente, nessa conversa, a gente não conversa de religião, não conversa de espírito. Mas você já usa o teu conhecimento espiritual para poder ver aquele indivíduo, não como uma pessoa qualquer, mas com alguém, como o doutor decifrou bem agora há pouco, né? Que ele tem outras vidas, tem uma série de fatores que fazem com que o fato dele ter vindo, a causa dele ter vindo, tem fatores que precisam ser vistos de uma forma mais macro, não é isso? Inclusive... fora da questão de consultório médico, eu trabalho também como terapeuta
Trabalho como terapeuta e eu trabalho com terapia de regressão a vivências passadas. Vivências passadas, na realidade, são vidas passadas mesmo, sabe? Mas tecnicamente chama-se de vivências passadas. Então é extremamente interessante, no ponto de vista do estudo, como se consegue detectar causas em vidas anteriores de problemas atuais. Então é uma enxaqueca. Estão somatizando ainda hoje, uma enxaqueca. É isso, uma enxaqueca, por exemplo, hoje, que é bem tratada por um excelente colega, e a pessoa está há 30 anos tentando equilibrar sua enxaqueca, aí a gente faz um trabalho de regressão e verifica a causa da enxaqueca. Essa pessoa recebeu uma paulada de lenha e desencarnou e morreu com essa paulada, né? Lesando não só o corpo físico que morreu ali, mas lesando o corpo energético, porque fica a impressão traumática, psicológica do trauma da paulada de lenha. Então hoje o organismo físico dela somatiza esse desequilíbrio psíquico. Então você, além de tratar a enxaqueca neurologicamente, que deve ser tratada, claro, sim, pode tratar homeopaticamente, como eu trato também, mas você vai nessa causa, localiza isso, desbloqueia isso, faz um trabalho psicoterápico para desbloquear isso. Eu acho isso fantástico, entende? Com certeza deve porque a gente lê, eu já passei por essa área também, eu andei por muitos caminhos. Sim. E é fantástico realmente, como é que se diz? Essas experiências, os relatos das pessoas, as comprovações, que é o mais importante, como o Dr. Ricardo está falando. Nunca acredite em nada, vai lá buscar suas comprovações. Isso. Então isso numa anamnese é fantástico. Me diz, é necessário, imprescindível. Doutor, vamos entrar no assunto que a gente se propôs. Estamos falando das doenças, as pessoas chegam ali na frente. Muitas vezes acontece o que nós presenciamos há pouco. Eu tive uma das piores visões da minha vida. Eu vivenciei, do começo ao fim, o incêndio do edifício Andraus. Sim. Eu trabalhava a 50 metros de lá. Eu vi, segurei muita gente caiu em cima se abraçando, caindo em cima de mim, fugindo de lá. Assisti do começo ao fim aquilo lá. Sim. E, nossa, eu tô falando e estou vendo aquilo. Foi um inferno, inacreditável. E tinha um senhor, Dr. Rubens Querubim, um espírita fantástico, que era meu amigo, amigo do meu pai, e que na ocasião, ele disse para mim, meu pai era espírita, ele disse para mim que aquilo que tinha acontecido no Andraus havia sido um resgate coletivo, que disseram que teve 16 óbitos no Andraus, e não foi 16 óbitos, nós tínhamos muitos clientes, foram mais de 400 pessoas lá no Andraus, mas guardaram, se omitiram, não sei porquê. Eu vi só um monte pular de lá. Cada explosão que dava de bujão de gás, as pessoas desesperadas pulavam daquele prédio lá. E ele disse que foi um resgate coletivo da Inquisição em Toledo, na Espanha. Então, tudo bem, eu falei, ele era um grande vidente, hein? Clarividente, o seu Querubim. Esse era mesmo. Sim. E ele tinha esse dom que muitos de nós temos, né? Uhum. E eu pensei comigo, puxa, eu não tinha como duvidar dele, o homem sabe das coisas, como é que eu vou duvidar? Mas aí eu fiquei me questionando, puxa vida, pessoas diferentes, trabalhando num edifício, ou então andando dentro daquele edifício, office boy, o cara que vai entregar alguma coisa, o carteiro, de repente, pega fogo, morre todo mundo, 400 pessoas, 316, como disseram lá, e aí alguém, como o seu Rubens Querubim, diz assim, foi um resgate coletivo de pessoas que participaram da Inquisição em Toledo, na Espanha. Puxa vida, quem é espírita, ou crente, ou qualquer outra coisa, aquelas pessoas que apenas creem, que coisa, e assim, porque alguém te falou, você acredita, e você vai divulgando, vai passando para frente sem comprovação nenhuma. Sim. Então a gente pensa, o bom, que a gente usa sempre a logicamente racional, lógica, fala, como seria, vamos falar dessa entidade que todos nós acreditamos, a maioria acredita, e cada um define com o seu nome. Sim. Deus, energia criadora, o Criador. Como um ser desse, sendo de infinita bondade e misericórdia, como as religiões o divulgam, o propagam, como é que um ser desse ele poderia ser vingativo,
e fazer com que um filho dele pudesse experienciar através da dor, alguma coisa assim. Então, isso que, para aqueles que são leigos ou não são... É um pouco chocante, né? Claro, claro que é. Como é que eu vou... Bom, posso iniciar aqui? Vamos lá. Bem, então é o seguinte, nós entendemos dentro da nossa visão de estudiosos da filosofia espírita da seguinte forma. Lembrando que em 1857 os primeiros grandes ensinamentos espíritas começaram na França, né? E naquela época não existia a linguagem de hoje, não se falava em energia, não se falava em inconsciente, etc. Isso. Então todos os conceitos que foram dados naquela época, nós aceitamos como sendo absolutamente corretos, só que na linguagem de 200 anos atrás. Isso. Essa é a questão. O que não mudam os conceitos nem a base, mas há que se adequar à linguagem com os conhecimentos novos. Então, o seguinte, nós entendemos que há um Deus que existe e um Deus que não existe, nosso modo de entender. Para nós, o Deus que não existe é o Deus inventado pelos homens. É o Deus emocional, que se altera, que fica triste, que é agradado, que é desagradado, que fica contente. Isso seria um Deus de uma fantasia humana, antropomórfico, ou seja, com jeitão de homem. Muito bem falado, né? Antropomórfico. Exatamente. Antropomórfico, aquele jeitão de homem, para quem não sabe, né? Com as emoções humanas. Então esse é o Deus que consta no Velho Testamento, que fica bravo, que pune, que castiga, que fica irado, né? Então, evidentemente, respeitemos quem pense assim, nenhum problema. Só que não é como nós pensamos, né? Então, agora, a concepção desse Deus, ela vem mudando, passou pela Idade Média. Então, hoje em dia, muitas pessoas ainda imaginam esse Deus. Esse Deus, para nós, não existe. É uma invenção humana. Agora, na nossa concepção, existe o quê? Uma lei cósmica que envolve todas as galáxias, universos, multiversos, como queiro chamar, né? Todo o universo envolvido nessa lei. Essa lei ela é macrocósmica e microcósmica. O que significa isso? É que as partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons, mesons, etc., estão todos mergulhados nesta lei. Essa lei, portanto, é onipresente. Esse é o sentido de Deus onipresente. Muito bem colocado. É a lei cósmica que banha o universo. Estamos todos mergulhados nessa lei. Muito boa e essa lei, ela não é emocional, não castiga, não perdoa. Gostei dessa abordagem. Nunca tinha ouvido falar dela. Muito bom. Vivendo e aprendendo. Poxa, eu acho fantástico que você, além de ser um homem de cultura e inteligente, você é um homem que tem uma abertura impressionante. Eu acho isso fantástico. Tem que ter. Isso é fantástico, claro, né? A gente tem que Mas a gente tem que estar sempre aberto para estar. Sem dúvida. Eu também penso da mesma forma. Aliás, eu aprendo com minhas crianças, com meus clientes, mas tudo bem. Tudo. Está sempre aprendendo. Então, o seguinte, essa lei é onipresente. E a lei está escrita em cada molécula, em cada átomo da minha estrutura física e extrafísica, ou seja, espiritual. Porque ele é onipresente. Então tudo que eu faço, que eu penso, que eu não digo, mas eu penso. Por exemplo, eu posso ter pensado que você, poxa, como ele me recebeu mal. Isso é brincadeira, não. Né? Mas eu não digo nada. Mas eu enviei um pensamento, enviei uma energia. Então isso vai, mas fica dentro de mim o registro. Você pode estar imune a isso, mas aquela emanação energética está lá. O que interessa a isso é que todos os resgates coletivos são reencontros de pessoas, indivíduos, que têm, entre aspas, o mesmo código de barra. Olha só. Código de barra. Mas nós temos um número igual de código de barra, hein? Não, é um código de barra semelhante. Sim. Semelhante, similar, né? Tá. Similar, né? Naquela circunstância, então digamos o seguinte, eu tenho 100 trilhões de células biológicas e no mínimo 100 trilhões de células astrais e etéricas e tudo mais. Então cada conjunto desse de órgãos que eu tenho, de aparelhos, tem códigos de barras específicos, são vibrações.
São experiências de minhas vidas anteriores e da vida atual também. Então, se eu tenho aqui um determinado setor meu, que tem um determinado código de barra, que aquele eletromagneticamente vai ser atraído para aquele avião. Vai ser atraído para aquele edifício. Não é Deus que bota a pessoa, o anjinho da guarda, que não suba lá para pegar, sofreu incêndio. Aí não teria a mínima lógica mesmo pensar assim, né? Não tem condição, né? Então isso é da lei automática que está inscrita dentro da nossa consciência. Certo? Então as pessoas às vezes perguntam, não, mas será que Deus fez... Mas Deus não é uma pessoa. Deus é a lei que está no universo. Então joga uma pedra para cima, pode rezar ou não rezar, é da lei de Deus chamado gravidade, que ela vai cair. Então tudo que eu penso, que eu falo, ou que eu não falo, mas penso, são energias que eu emito, geram um campo vibratório e atraem consequências. Então as pessoas pensam, mas será que os mentores espirituais fizeram que a pessoa entrasse nesse avião? Meu Deus, é um raciocínio infantil, não é isso. Os mentores estão acompanhando o processo e estão vendo que é inevitável. E estão jogando luz, jogando energia, para que aquela pessoa que inevitavelmente vai para aquela circunstância, acorde rápido no mundo espiritual, seja bem recebido no mundo espiritual, conforme ela se prepare para isso. Mas não são eles que planejam isso, né? Então o resgate coletivo é uma continuidade do passado, um reencontro. Olha, e também existem muitas circunstâncias que ninguém está ali porque está, entre aspas, pagando alguma coisa. Isso é importante. Não, está ali porque está pagando. Muitas pessoas estão vivendo essa situação para exemplificar, por amor, por companheirismo e tudo mais. Se perguntasse para mim, você prefere, doutor Ricardo, desencarnar com 101 anos, os últimos 5, 10 anos, ficar inválido, sem controle dos esfínteres e tal? Não, eu prefiro cair de um aviãozinho. Eu prefiro, tem gente que não. Sim, né? Eu prefiro, entende? Eu acordo e já estou lá. Estou lá, sou recebido do meu papai, que tem saudade dele, entende? Dos meus avós, dos meus amigos, das pessoas que têm afinidade que têm comigo. Entende? Então, é um desastre? É um sofrimento? Claro que é. Se uma pessoa afim minha, um filho, uma pessoa que eu amo, entende, falecer num acidente de avião, eu vou chorar muito. Vou sofrer com isso. Claro que vou sofrer, porque vai ter a falta. Mas existem maneiras, sim, dentro da doutrina espírita, digamos assim, dentro daquilo que Kardec codificou, de se evitar isso? Ou é inevitável, digamos? Alguém pode... Bom, tivemos, por exemplo, vamos usar o caso de agora, do avião da Lamia, da Chapecoense. 6 pessoas, 2 tripulantes, 4, um jornalista, mais 3 jogadores, sobreviveram. Por que eles teriam sobrevivido? Porque geralmente vai todo mundo, né? Quando é um resgate assim, digamos assim. Então, qual é essa diferença? Tem alguma explicação, doutor? Tem várias explicações. Primeiramente, se são 6 pessoas, cada um são 6 histórias diferentes. Sem certo? dúvida. São 6 histórias. Cada um deles tem um motivo específico. Não sei, mas vamos teorizar, vamos fantasiar. Claro, não podemos fazer diferente. Então, suponhamos que um deles precise desempenhar determinada missão junto a um ambiente social, familiar, cultural, esportivo, seja o que for. Então, esse indivíduo, primeiramente, ele não tem sintonia com aquela circunstância. Ele não estava na mesma condição energética daquele pessoal. Então, ele precisava ficar para desempenhar uma missão. Uma hipótese. Claro. O segundo não teria o merecimento de ter esse desencarne rápido e chegar bem lá rapidamente. Ele precisaria passar por uma circunstância dessa, como eu disse, que eu posso ter que passar, viver até 101 anos, sofrendo de uma doença que vai consumindo, tal, por uma série de circunstâncias que teria que ser um estudo muito longo. Veja que é uma situação bem diferente. O terceiro, ele... Deixe-me ver que outras circunstâncias poderíamos ter. O N, né? A gente entraremos no campo das conjecturas, digamos assim. Mas o importante desse evento, o outro aspecto de todos esses desencarnes coletivos, é que eles, por mais trágicos que eles sejam,
eles desencadeiam coisas boas. Pode parecer uma incoerência que eu estou falando. Isso é verdade. Porque a mobilização... Olha, eu passei a amar a Colômbia. A Colômbia. O mundo inteiro se solidarizou por um time de futebol. Todo mundo se condoeu. Ações de bondade do mundo inteiro por pessoas desconhecidas, por um pequeno time de lá. E não só isso, o tsunami que teve, 300 mil pessoas que desencarnaram, mas desencadeou uma série de movimentos. Por que nós precisamos, doutor, vamos aproveitar o desencarne coletivo, que é um evento perturbador, por que ele mobiliza, por que ele faz? A dor sempre faz com que o amor das pessoas se manifesta. Por que ele não se manifesta naturalmente? Por que eu não sou bom com o meu semelhante quando não acontece nada assim e só eu me condoo quando acontece uma tragédia? E aí, resumidamente, que diz a doutrina espírita? Resumidamente é pela nosso atraso, né? Porque você veja só o seguinte, que há uma tendência de quando outra pessoa está menos, tendência, né? Está menos do que a gente se sentir capaz de ajudá-la, penalizar, etc. Né? Então, veja só, no tempo que eu trabalhava numa repartição, muitos anos atrás, né? Alguém estava entrando quase num ataque de raiva porque fizeram um desconto no seu contra-cheque em determinado valor. Mas estava possesso, estava quase espumando de raiva. Aí eu peguei e disse, olha, também fizeram no meu. Ah, então tá bom. Então, então tá bom. Como não foi só o dele. Então... Mas o desconto continuou sendo o mesmo. Entende? Só que ele se acalmou porque tinha outro sofrendo junto. Quer dizer, não é um sofrimento, mas na visão dele seria. É um exemplo. É um exemplo bem simplório. Isso. Então, as pessoas tendem a, quando vê, por exemplo, e se tivesse descontado do dobro no meu, ele ficaria até com pena de mim, entende? Ou ainda bem que o meu foi menor exatamente. que o seu. Então, essa questão da comparação, que nós ainda, pelo nosso atraso, a gente não consegue ser bom naturalmente, entende? Eu diria que os animais, eles pensam fragmentariamente, mas pensam fragmentariamente. O ser humano, o Homo sapiens, nós aqui, nós pensamos quase continuamente, mas amamos fragmentariamente. Isso é verdade. É verdade. A gente tem que fazer, hoje eu vou ajudar alguém, hoje eu vou fazer caridade. Não é uma coisa normal, constante. Não, eu preciso de algum fator para desencadear aquela coisa que está aqui dormindo dentro da gente. Porque essa centelha, como chamam de centelha divina... Centelha divina, Imago Dei, o doutor colocou muito bem a definição. Essa já valeu o programa de hoje. Aquela sua definição ali dos dois Deus foi fabulosa. Para mim já valeu o programa inteiro. Então, doutor, como é que a gente pode, então, o que a gente pode prever? As pessoas que estão ouvindo isso hoje, as pessoas que acreditam ou não acreditam, como elas devem... entender essa questão do resgate coletivo ou não? Não só essa questão do resgate, como todo mundo tem o receio, né? O receio da passagem para o lado de lá. O que o doutor está falando, mas existe mesmo, não existe? Alguém já voltou do lado de lá para nos contar alguma coisa? Eu posso até citar algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Antes disso, eu queria deixar assim, um registro interessante sobre a questão da Chapecoense, porque você lembrou muito bem ao movimento que o planeta inteiro incrível. Teve. Você veja só o seguinte, algumas pessoas dentro daquele avião, uma ou mais, sabendo que teriam a possibilidade, sabendo inconscientemente, quando dorme, os amigos espirituais avisam, olha, você vai ter problema do infarto tal, porque a sua situação é isso, ou coisa parecida, você vai desencarnar daqui a tantas semanas e tudo mais, ou vai ter sujeito a um tal problema extremamente sério. Ou você prefere ir antes, entende? E, ao mesmo tempo, você propiciar um benefício imenso ao teu espírito e a milhões de pessoas. Como assim? Olha, vejam só. Vocês notaram que milhões de pessoas, talvez até bilhões, talvez certeza. Bilhões de pessoas emanaram energias de amor? Nossa! Meu Deus, isso é coisa fantástica, né? Milhões de pessoas produziram fluxos energéticos de luz, entende? E isso, gente, isso é uma produção real.
Isso não é uma coisa imaginária. Quando eu penso com amor, com compaixão, com ternura, eu imito uma frequência de onda. O planeta ganhou muito. O planeta ganhou muito. Nossa. Aquelas energias foram aproveitadas para ajudar uma pessoa aqui, ajudar uma criancinha ali, um velhinho ali, um orfanato lá, um hospital aqui, além das próprias famílias das pessoas e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer esse pessoal da Chapecoense, que desencarnou ali, que passou para o mundo extrafísico, para o mundo da morte, como o pessoal diz, mas na realidade eles estão muito mais vivos do que nós. A gente pode falar sobre isso depois. Né? Então, agradecer a eles o que eles propiciaram de movimentação energética de luz, de amor e de equilíbrio para milhões de pessoas. São coisas que a gente precisa pensar, porque a gente não, tem muitas coisas que a gente não se atina, vamos dizer, né? É verdade. Mas, desculpe, a sua questão, eu até esqueci. Essa questão desse receio que as pessoas têm, que não acreditam e tal. Sim, sim. Como é que as pessoas podem, vamos dizer, ter essa certeza, essa despreocupação com o lado de lá? Porque é um receio danado, seja qualquer tipo de religião, fora aquela parte de cada religião, porque o fanático existe em qualquer linha, doutrina, religião, em qualquer lugar. Claro. Fora essa aqui, porque uns acreditam que se explodindo ele vai encontrar com anjos, com essas coisas. Tá. Fora isso aqui, todo mundo tem, acho que com exceção dos chineses, da doutrina chinesa não existe, mas os chineses eles fazem festa quando as pessoas desencarnam e choram quando alguém nasce, né? Então não sei se eles têm alguma consciência do que eles estão fazendo, mas acho que. Então, como encarar para a gente finalizar, estamos quase em cima, doutor, esse medo que as pessoas têm, seja de qual forma for, ou dormindo, ou caindo de avião, ou incêndio, ou tsunami, de passar por um lado de lá, que é aquela interrogação para muita gente. Bem, eu citaria uma experiência de um médico. Opa, ótimo, vamos lá. Citaria a experiência de um cientista. Médico. De um cientista. Talvez você até já conheça, como uma pessoa que estuda bastante. É o Dr. Raymond Moody Jr. Sim, escreveu livros. Inclusive. Isso mesmo. Um dos livros dele, muito interessante, é Vida Depois da Vida. Exatamente. Não é um livro religioso, não tem nada a ver com religião. Ele relata... eu já li o livro. Já li o livro, né? Claro. Mas para o público, né? Ele relata casos de morte clínica, onde as pessoas foram ressuscitadas por cardioversão, por massagem, por injeção de adrenalina, enfim, por técnicas de ressuscitamento, né? Essas pessoas foram dadas, inclusive até como mortas. Até um caso de um médico, o Dr. George Ritchie, num livro Voltar do Amanhã, da editora Nórdica, ele relata que ele ficou 9 minutos morto. Cobriram ele com lençol, inclusive, certo? Já desistiram e acharam que ele não tinha mais como voltar. Pois o Dr. George Ritchie, ele acordou, empurrou o lençol, entende? Foi um corre-corre danado, e ele escreveu o livro que chama-se Voltar do Amanhã. Certo? Esse eu não li. É interessante. Mas Voltar do Amanhã. O relato da experiência dele. Do Dr. George Ritchie, dele mesmo. Sim. Só. Muito interessante. Mas o Dr. Raymond Moody Jr., que é mais famoso, que você já leu também, né? Ele tem 150 casos que ele relata, mas ele já tem muito mais depois, de pessoas que ressuscitaram. É interessante o seguinte, que são pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões, ou religiosos, ou ateus, ou agnósticos, enfim. Isso, exatamente isso. Né? Totalmente diversificados os pacientes. Exatamente. Totalmente diversificado. Quer dizer que não é nenhuma cultura, nem condicionamento psicológico, religioso, não é. São pessoas que em cirurgia tiveram anestésicos completamente diferentes, então não é ação de anestésico. Tem pessoas que não foi em cirurgia, caiu um tronco de árvore em cima, um acidente de trauma, trânsito, né? Um trauma. Então, a anestesia também não explica, o tipo de morte não explica. Enfim, ele avaliou, dentro desses 150 casos, situações completamente diferentes. E essas pessoas se viram o quê? Viram o corpo deitado
no leito hospitalar, ou na maca, ou no centro cirúrgico. Descreveram tudo. Isso mesmo. Com fidelidade, com tal, aquela. Então, exatamente. O que é isso? Exatamente. Que é então, isso? Inclusive, teve um paciente que era cego. E ele via fora do corpo, olhando o seu corpo, sendo atendido, ele via o seu corpo. Inclusive, descreveu que um auxiliar tinha uma caneta correndo ao redor ali, naquela corre-corre, e a caneta caiu e rolou para debaixo de um móvel. E depois ele falou para o médico. Aí relatou e o médico falou, não, isso aí é efeito da anóxia cerebral, falta de oxigênio cerebral, confusão, etc., delírio. O senhor isso não pode acontecer. E disse, doutor, mas eu sou cego. Não, mas o seu cérebro tem algum registro, o senhor criou essa história. Mas eu cheguei a ver uma caneta caindo do bolso da pessoa e debaixo do armário. E eles foram lá depois, estava a caneta debaixo do armário. Olha só, né? não tinha se percebido. Fantástico. Então, as pessoas se veem fora do corpo, vendo o corpo massageado, depois há aquele impacto de retorno, ou seja, há um corpo espiritual, perispírito, corpo astral, como queira chamar. Há uma estrutura além do corpo biológico. Então, existem estudos enormes sobre isso, né? Então, não estamos citando uma fonte de religião, a fonte do nosso convívio com os amigos espirituais, não. Estamos citando uma fonte técnica médica escrita por um colega americano, né? Existem muitas e muitas maneiras de comprovar isso. Livro Vida Após a Vida. Isso. Eu estou em dúvida se é após ou depois. É após, Vida Após a Vida. Raymond Moore, né? Mood. M-O-O-D, com 2 O, exatamente. Isso é um livro muito famoso, pesquisa no Google. Estamos em cima da hora, o doutor Ricardo também tem consulta agora, é médico, ainda está trabalhando. Sim, sim. Enquanto enxergar e andar, vamos então estamos no mundo físico tem que trabalhar. Então nós vamos voltar em outra oportunidade, porque tem outros assuntos que a gente pode abordar de uma forma didática, assim, para passar para as pessoas, desenvolver a curiosidade para que elas vão pesquisar, né? Mais um elemento para que a gente vá montando esse mosaico dentro do nosso conhecimento. Então te agradeço a sua disposição em vir aqui no Vida Inteligente. Espero que a gente retorne em breve com outros assuntos, que a gente vai chegar em comum consenso para ver o que é mais importante para a gente colocar nos dias que a gente está vivendo. Tá bom, doutor? Olha, foi um grande prazer, uma acolhida muito simpática. Desejamos a todos vocês uma vida muito amorosa e uma vida inteligente. E aí está o contato do doutor Ricardo, quem quiser contatá-lo, junto ao ICEF também, está embaixo do seu monitor agora. Tem o nosso e-mail, né, RHD de dado B de bola 11 @gmail.com. Isso está aí, está embaixo, você anote qualquer coisa e escreva o Dr. Ricardo Consulta. Consulta não responde. Tá bom, então para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.